E aí, galera, estamos de volta com mais um vídeo e hoje falaremos um pouquinho sobre as medidas de tendência central e como efetuar esses cálculos. As medidas de tendência central são três: média, moda e mediana. A média se divide em duas: média aritmética simples, média aritmética ponderada. Começaremos com a média aritmética simples. A média aritmética simples é calculada somando-se todos os valores e dividindo seu resultado pelo número de elementos somados. Por exemplo, João realizou 3 provas de matemática em um trimestre. As notas obtidas estão organizadas na tabela a seguir. Qual foi a média das notas de João? Para calcularmos a média aritmética simples, basta somarmos o valor das 3 notas e dividir por 3, que é o total de notas. Assim, teremos 8,2 mais 7 mais 5,8 dividido por 3. Efetuando a soma, teremos 21 dividido por 3, o que equivale a 7. Isso quer dizer que a média das notas de João foi 7. Para cálculo da média aritmética ponderada, nós temos que ela é calculada multiplicando-se cada valor do conjunto de dados pelo seu peso. Depois, encontra-se a soma desses valores, que será dividida pela soma dos pesos. Neste exemplo, nós temos: João realizou 3 provas de matemática em um trimestre. Na escola onde ele estuda, as provas possuem diferentes pesos. As notas obtidas e seus pesos estão organizados na tabela a seguir. Qual foi a média das notas de João? Observe que a prova 1 tem peso 2 e João tirou 8,2 nessa prova. Peso 2 significa equivaler a 2 provas, tirando 8,2 cada uma delas. Essa outra prova de peso 2, que João tirou 7, equivale a dizer que ele fez 2 provas, tirando 7 em cada uma delas. A terceira prova, que tem peso 4, equivale a dizer que João fez 4 provas, tirando 5,8 em cada uma das 4 provas. Assim, para calcularmos a média, poderíamos fazer da seguinte maneira: 2 provas tirando 8,2, 8,2 mais 8,2, mais 2 provas tirando 7, mais 7 mais 7, mais 4 provas tirando 5,8. 5,8 mais 5,8 mais 5,8 mais 5,8. Fazendo as somas, teremos 53,6 dividido pela quantidade de provas, 4 mais 2 igual a 8. Fazendo a divisão, teremos 6,7. Para simplificar o cálculo, nós também poderíamos ter calculado a média aritmética da seguinte forma: nota 8,2 vezes 2 provas, vezes peso 2, mais nota 7 vezes peso 2, mais nota 5,8 vezes peso 4, dividido pelas somas dos pesos 2 mais 4, que resulta em 8. Fazendo as multiplicações e depois somando os resultados, teremos 53,6 dividido por 8, o que equivale a 6,7. Isso quer dizer que a média das notas de João foi 6,7. A próxima medida de tendência central é a moda. A moda de um conjunto de dados trata do valor que ocorre com maior frequência, ou o valor mais comum neste conjunto. Por exemplo, determine e classifique a moda dos conjuntos de dados a seguir. No exemplo 1, nós temos este conjunto de dados. Note que o valor que aparece com maior frequência é o 5. Logo, a moda é 5. No segundo exemplo, nós podemos perceber que existem 2 valores que aparecem com maior frequência. No caso, o 5 e o 3. Ou seja, neste conjunto de valores, nós podemos dizer que a moda é bimodal, ou seja, apresentam 2 modas, moda 5, moda 3. Neste terceiro exemplo, é possível perceber que não existe nenhum valor que se repete. Neste caso, nós dizemos que o conjunto de dados é amodal, ou seja, não possui moda. A terceira medida de tendência central é a mediana, e é o valor que separa a metade maior e a metade menor de uma amostra. Para simplificar o processo, devemos organizar os dados em ordem crescente ou decrescente. Por exemplo, determine a mediana dos conjuntos de dados abaixo. No exemplo 1, nós temos um conjunto de dados que estão organizados de forma aleatória. Reescrevendo esses dados em ordem crescente, teremos 2,
3, 4, 4, 5, 7 e 8. Note que a quantidade de números ou dados desse conjunto é ímpar, o que nos leva à existência de um termo central, no caso, o 4. Assim, podemos afirmar que a mediana é igual a 4. Neste segundo exemplo, nós temos novamente um conjunto com dados organizados de forma aleatória. Reescrevendo os dados em ordem crescente, teremos 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 9. Note que a quantidade de dados é par, logo, nós teremos dois valores que se encontram exatamente no centro dos dados. Assim, a mediana é feita através da média aritmética desses dois números, ou seja, a mediana é igual a 4 mais 5 dividido por 2, ou 9 dividido por 2, 4,5. É isso aí, galera. Espero ter ajudado e até o nosso próximo vídeo.